para nós. Esse salmo tem uma curiosidade. Eu estudei ele, voltei a estudar, eu estudei, e quando estava andando para lá, para cá, então teve 2 semanas, e eu fiquei grilado com uma coisa, né? Você sabe o que é grilado? Não, né? Grilado é quando fica aquele negócio na cabeça que você quer resolver e fica lá. Sabe, grilo no Brasil é um bichinho, fica cri, 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 cri. É aquele negócio que está atormentando. Você quer dormir, né? E fica cri, 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 cri. Então você fica grilado, você incomoda, você fica ali, né, buzinando na sua orelha. E no Salmo 26, foi o último salmo anterior, nós vimos a perseguição do justo. O que o justo persegue? Então, ele persegue integridade, ele persegue retidão, é o que ele quer para si, ele busca isso. Ele só pensa em ter isso para a sua vida. Então, Davi dá uma lista de 6 coisas daquilo que a gente deveria perseguir na nossa vida. Algumas vezes a gente se distrai tanto em várias coisas e acabamos não tendo nada e gastando muito tempo, não se concentrando. É a ideia de ter foco. Então, Davi, ele relatou, eu persigo isso, é isso que eu quero na minha vida. Isso ajuda muito para nós dizermos não algumas vezes. Quando você tem um foco na sua vida e alguém aparece um convite, assim, um negócio legal para você, você fala, olha, desculpa, talvez a outra pessoa seja ideal para fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Uma pessoa que não sabe o que persegue para a sua vida, ela fica tirando para todo lado, né? Ela não tem um alvo específico, não tem uma direção. E Davi fala que os pés, então, no versículo 12 do Salmo 26, Davi fala, os meus pés estão firmes na retidão. Então, tudo aquilo que ele busca lá para ele firmar os pés dele na retidão, no caráter de Deus, ele quer ser semelhante a Cristo. E então nós vamos entrar hoje no Salmo 27. E a pergunta do Salmo 27 está no versículo 2. Como eu poderei ter medo? E o versículo 1 vai falar que o Senhor é a minha luz, minha salvação e a minha fortaleza. Tudo começa por esse relacionamento que nós vimos semana passada. Deus ilumina meu entendimento, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei qual é o status em que eu estou. Então, com esse entendimento iluminado, eu sei a direção agora para onde ir. Eu não fico tateando no escuro, eu acho que isso daqui é aqui. Imagine 10 pessoas vendadas numa sala bem escura e encontrando um elefante. Eles têm que tatear um elefante. Um vai lá na tromba, outro vai no pé, outro vai lá no rabo, outro vai na barriga. O que será que eles chegam? Que conclusão que eles chegam? Deve ser cômico, né? Eu acho que isso aqui é uma coluna de mármore. Só pegou a pata do elefante ali. Então, o homem sem Deus, ele está cego. E ele acha que ele se diz por sábio, Paulo fala. E por isso ele inventa coisas inúteis. E ele solta palpite para todo mundo. Mas somente a luz, quando o Senhor é a luz individual, quando a gente não depende de nenhum guru, não depende mais de ninguém, mas o Senhor passa a ter um relacionamento individual comigo. Então, ele se torna a minha luz. Meus olhos são iluminados, meu entendimento é iluminado, eu entendo a minha tragédia e peço socorro. Eu tenho fome de justiça, eu sou manso, eu abro mão dos meus direitos. Porque agora não tem mais nada o que fazer. Estou, é a conclusão, perdido. Mas o Senhor, com a sua misericórdia e graça, quando a gente entende isso e a gente ora desesperado para Deus, Ele se torna a minha salvação. Então, Ele me resgata. Ele me justifica. Ele elimina a condenação dele que estava sobre mim. E aí, então, Ele vai me proteger, porque aquele que começou boa obra há de completá-la. Deus não começa algo e não termina. Se Ele buscou me redimir, então Ele vai me estabelecer para sempre no seu propósito. Então, o versículo 1 fala disso. Uma coisa que é intrigante, que é os grilinhos aqui, é que esse salmo tem uma mudança assustadora.
o nível de confiança que Davi vai mostrar do versículo 1 ao 6, totalmente parece que desaparece do versículo 7 ao 14. Eu falei, por quê? Por quê? O que será que tem a ver isso? Talvez eu não vou dar algumas explicações aqui, daquilo que eu li, daquilo que pensei. Talvez vocês vão até me ajudar. Eu tenho que pregar de novo, porque vamos chegar a uma conclusão até um pouco diferente, vamos descobrir verdades. A única coisa que a gente sabe é que Davi estava passando um grande aperto. Parece que era o esporte predileto de Davi, né? Passar por aperto, passar por perseguições, ter inimigos, ter pessoas difamando, injuriando, tentando dar o golpe. Então, o que não faltava para Davi era inimigos. Até os bons conselheiros de Davi levavam ele, instruíam ele a tomar decisões erradas. Se lembra lá no Salmo 12? Davi, sai correndo, vai embora. Davi fala, não, é boa a instrução, eu sei que vocês gostam de mim, me amam, querem o bem meu, mas isso não provém de Deus. E ele, como rei, tendo todos os mais sábios de Israel a serviço dele, tudo aquilo que ele precisava, recursos materiais, financeiros, aconselhamento, para descanso, tinha a dispor dele, tinha autoridade, pessoas que podiam fazer qualquer coisa, simplesmente com um piscar de Davi. E quase é difícil encontrar uma pessoa que foi rei na história da humanidade que não agiu erradamente por causa do abuso do poder. Porque, de repente, alguém fez qualquer coisinha e ele usou o abuso do poder para se vingar, para destruir, para matar. Até essa semana eu vi uma frase que fala que quando você é poderoso, você tem que ter os seus amigos perto de você e os seus inimigos mais perto ainda. Para quando você perceber que é inimigo, você já destrói. Essa é a tática dos reis. E Davi, ele vai falar que o Senhor é meu pastor, ele não depende desses recursos, ele busca levar o seu coração a depender e se apegar exclusivamente em Deus. Então, esse salmo que vai mostrar que Davi estava passando por um apuro, uma pressão violenta, havia 3 possibilidades. A primeira, aquela pressão que ele vivia sobre Saul, de Saul estar perseguindo Davi para o matar, aquela perseguição incansável, louca, que até de vez em quando Davi mostrava para Saul que ele não tinha nenhuma intenção maldosa contra Saul, e Saul chorava, meu filho Davi, eu estou arrependido. 2 minutos depois estava querendo matar Davi novamente. Ele se tornou um obsessivo, louco, para ver a morte de Davi. Uma outra pessoa também que, por causa de um desagrado que Davi fez, que ele queria uma coisa muito grande, mas Davi não atendeu, se tornou um grande perigo e um grande inimigo de Davi, foi o seu próprio filho Absalão. A decadência de Absalão, como o processo, e até o ponto assim, de expulsar o seu pai do reino, e injuriar, e difamar, e causar assim, uma vergonha para o seu pai, foi tão grande que Davi teve que sair com alguns soldados, alguns amigos soldados dele, fugindo do seu próprio filho Absalão. E Absalão vai ter uma morte terrível. Então, esse salmo poderia ser por causa das perseguições de Saul, podia ser por causa das perseguições de Absalão, em algum momento que Absalão estava perseguindo, insultando, falando ele. Podia ser de outras pessoas, mas podia ser também de um camarada chamado Esbibenob. Acho que é Esbibenob, não sei. Já viu esse nome desse cara? É um bom nome, né, para você tiver um filho um dia, né? Vem aqui, Esbibenob. Olha que legal. Teria que colocar um apelidinho nele, né? O Nob, o Esbi, o Bi, né? Alguma coisa assim para chamar, porque esse cara aqui era possivelmente
um descendente de Golias. Quando Davi foi para uma guerra, em 2 Samuel, capítulo 21, ele estava já velho. E foi para a guerra. Estava lutando. Mas chegou um momento que Davi entrou em colapso físico. O corpo dele já não aguentava mais. E a guerra tomou a proporção e não acabava, não tinha uma definição. E Davi entrou numa situação que ele já não está mais aguentando, ele está quase morrendo por causa da canseira. E esse camarada Esbi-Benob aqui, que é descendente de Golias, um dos gigantes, talvez 3 metros de altura para cima, ele vem com o propósito de matar Davi. E um dos soldados de Davi, um dos comandantes de Davi, chamado Abissai, livra Davi da morte desse camarada. Então, diante, talvez, dessa guerra aí, Davi possivelmente tenha escrito esse salmo. Vamos olhar para esse salmo? Esse salmo vai falar sobre medo. Já teve medo na sua vida? Crianças, muitas vezes, os pais colocam medo na criança. Com o propósito da criança não sair e começar andando. Não vai lá que tem o bicho-papão lá fora. Olha, ele é assim. Então a criança... não pôs. Então a criança cresce com medo. As músicas infantis brasileiras parecem tão bonitinhas, mas elas parecem que são terríveis. Não sei se tem o propósito de criar medo na criança. Olha que a música para fazer criancinha dormir. Já viu? Nananene, que a cuca vai pegar. Mamãe foi na roça, papai no cafezá. Né? Falava até assim, cafezá. Né? Quer dizer, já coloca aí a cuca. Mas aí, para essa criança, alguém está cantando e fala assim, mamãe foi na roça e o papai foi no cafezal. Então, quem está cuidando dela? Quem está cantando? É a cuca, então? Então, eu cresci, com essas músicas, né? Atirei o pau no gato, né? Atirou o pau no gato, coitado do gato, né? Na infância, hoje as crianças já nem acreditam mais nisso, né? Mas a gente tem o propósito de colocar esses medos na criança, talvez inocentemente, com o propósito até de ajudar. Mas, em certa altura, por causa de algum trauma, por causa de alguma experiência, esse medo causado em algum momento pode se tornar até um transtorno. De pessoas que, por exemplo, não conseguem dirigir, não conseguem morar em certa altura de apartamentos, não conseguem viajar de avião. É Billy Graham? Não é Billy Graham. Eu não sei qual dos evangelistas famosos mundiais, não sei se é o Paul Washer, não me lembro, vou pesquisar. Ele não consegue andar de avião. É uma tragédia para ele, é uma vergonha para ele. E ele não tem explicação. Então, o medo é uma perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. O medo, então, segundo essa frase, nem sempre é uma coisa ruim. Porque se é resultante de uma ideia ou perigo, de um perigo real, isso nos ajuda, porque se não tivéssemos medos, nós estaríamos aí correndo perigo a qualquer momento. Né? Você vai atravessar uma rua, você se assusta, mas você já pula para a calçada rapidinho, porque você sabe que pode levar o perigo. Depois você... Ai, que susto! Mas não, foi o medo, juntamente com o susto, que disparou a adrenalina para que você tivesse forças no seu pé e jogasse para a calçada. Então, o medo é uma perturbação, é algo que acontece na nossa cabeça imediatamente, resultando da ideia de um perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Por exemplo, as mulheres têm medo de barata. De barata, né? De calça barata, perfume barato, né? Não gosto.
A Rosana tem muito medo de barata. A última barata que entrou lá em casa, ela pegou a barata e jogou do 13º andar. E eu fiquei tão triste com isso. Falei, como que pode uma coisa dessa? Tem pessoas que não têm, tem outros que têm, do medo passa a ter pavor. O medo nos escraviza. Quando o medo não é resolvido, não é tratado, não é esclarecido, ele pode nos escravizar. E nós vivemos ou não vivemos controlados pelo medo. O medo nos controla e não tem nada a ver com o amor de Cristo. Então, essa questão do medo de acontecer alguma coisa que vai mudar a sua vida, e tira de nós aquela confiança que temos que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus nos amou, que nós somos filhos de Deus, que Ele nos ama constantemente, que Ele quer um futuro melhor. De repente, o medo tira toda essa paz que Cristo veio nos dar por causa do seu amor. Então, é algo que precisa ser tratado. Ele nos faz tirar os olhos de Cristo e colocar nas situações. Quem é a única pessoa que viveu como homem, como ser humano, que não teve medo? Quem que foi? Quem que foi o único ser humano que viveu como ser humano até agora que nunca em nenhum momento teve medo? Não, até Jesus teve. Não existe ninguém. Faz parte da natureza humana. O próprio Jesus teve medo. O próprio Jesus, por causa do medo, chegou para o Pai e disse, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava diante da morte. A cruz e a morte que ele ia passar não era para ele, foi por causa do nosso pecado. E ele sabia o preço o quão caro era aquele preço, de em poucos momentos, sentir a separação dele com o Pai. Esse era o cálice, esse era o medo dele. Mas aí, ele não deixou que o medo controlasse. O medo estava apavorando ele. Ele suou lágrimas de sangue. O medo estava dominando, que ele fala que é a ponto de sentir a morte, morrer por aquilo. E tem pessoas que pode acontecer isso. O medo controlar, que a pessoa pode perder até a própria vida. Ou surtar. Mas Jesus pegou aquele sentimento, aqueles pensamentos que ele estava tendo e entregou à vontade do Pai. E aí ele vai ao encontro de Judas, ele controla toda a situação e acabou controlando até o minuto exato em que ele ia entregar a sua vida. Ele assumiu o controle. Então, aqui, nos faz tirar os olhos de Cristo e colocar nas situações. Cristo evitou isso. Ele nos controla, não tem nada a ver com o amor de Cristo. Cristo evitou que o medo controlasse. Ele sentiu, era real, ele evitou. Então, Davi parece que vai trazer para nós orientações a respeito do medo. Antes eu queria mostrar uma fotinha para você, muito bonitinha, de vários pastores alemães. Algumas vezes a gente tem essa sensação, né? De que somos tão pequeninos, tão frágeis, diante de mandíbulas, diante de inimigo, que com pequeno esforço vão nos estraçalhar. E esse gatinho aqui sai desfilando diante desse cachorro. Não sei como foi feita essa foto, mas isso é uma coisa quase que impossível. Então, controlar o medo, ter vitória sobre o medo, é quase algo impossível. Então, quando você conseguir, vem aqui, dê seu testemunho. Porque é algo que Deus realizou na sua vida. Vamos lá para o Salmo 27? A pergunta do Salmo 27 é: como poderei ter medo se estou no braço do Pai? Se nós olhássemos esse salmo até o versículo 6, nós poderíamos gerar um problema muito sério.
principalmente na atualidade, onde as pessoas estão enfrentando intubação, parentes estão morrendo, e os crentes estão sendo mais abalados até do que os incrédulos, porque algumas vezes a gente nos coloca assim, nós somos triunfantes, nós somos confiantes, conosco nada acontece, está decretado, a cura virá, e não acontece. E aí ficamos mais estressados, e alguns estão até abandonando a Deus, estão ficando indiferentes a Deus, estão achando que foram enganados. Então, como poderei ter medo se estou no braço do Pai? É possível? Não é possível? Vamos lá para o texto, então. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 6, Davi vai louvar a Deus. A dica que Davi está aqui é que quando você tem medo, você tem que louvar. Relembrar algumas verdades e louvar a Deus. Olha o que Davi fala: o Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? A resposta é: não precisamos estremecer, não precisamos ter medo. E Davi fala: quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. A vitória é certa. A Bíblia não fala, em Cristo somos mais que vencedores? Isso é uma verdade ou uma mentira? É uma verdade. Davi está falando quase aqui que os inimigos para ele são como aqueles cachorros pitbull, ferozes, amarrados por uma corrente bem grossa. Que quando você passa assim, você calcula a distância da corrente, e quando você está passando na distância certa, esse cachorro vem com tudo bravo aqui para te devorar, e chega um momento bem pertinho de você, assim, ele é seguro pela corrente. E até grita por causa da dor da coleira. Davi está falando aqui: meus inimigos querem, quando vierem para me destruir, quando meus inimigos adversários me atacarem, a ideia aqui é quiserem comer a minha carne, quiserem me devorar como uma fera, eles tropeçarão e cairão. Essa é a garantia que Deus nos deu. Cristo venceu até o maior inimigo, aqueles dentes, que é o inimigo que todo mundo tem e que vamos enfrentar, que é a morte. Cristo lutou por nós e venceu essa besta fera. Ela virá, mas ela já foi derrotada, ela já foi condenada, porque através da ressurreição Cristo venceu a morte. Davi fala: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Davi é um cara legal, hein? Mas a gente percebe que ele não é autoconfiante. Ele não confia porque ele tem muitos soldados à sua disposição, tem dinheiro, tem alianças, tem um palácio, ele manda em 12 tribos. Ele não baseia a sua confiança nisso, ele baseia a sua confiança nas alianças, na promessa, nas garantias de Deus. Então, Davi louva a Deus pela confiança na proteção de Deus. Deus declarou que vai nos proteger. Ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. É uma verdade bíblica. E olha o que Davi fala. Davi também fala, ele louva a Deus pela confiança, pela presença de Deus. Além de Deus nos proteger, Ele está conosco. E ele fala: uma única coisa peço ao Senhor, o meu maior desejo é esse, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi louva a Deus porque ele tem essa garantia de que um dia ele vai estar morando na casa do Senhor. E Davi fala: é o único desejo que eu tenho, é uma única coisa que eu peço ao Senhor, de morar na sua presença, na sua casa. E lá eu poder contemplar a sua beleza, não somente da pessoa de Deus, mas dos seus atos, toda a sua história,
história, desde a sua criação até a consumação. Eu quero contemplar os detalhes disso, das ações de Deus. Eu quero estar lá para isso. E eu quero meditar, pensar, ficar refletindo na majestade, na grandeza, na excelência da pessoa de Deus. É para isso que Deus quer estar. Ele não quer curtir simplesmente ser o cara. Então, Davi ele louva pela proteção de Deus, ele louva pela presença. Ele confia que Deus, ele vai estar na presença de Deus. Davi tem um terceiro louvor aqui, é a confiança pela segurança. Pois ali, Davi fala, um desejo eu tenho. A oração de Davi pede quantas coisas? Hã? Uma só. É um desejo eu tenho. Uma coisa peço ao Senhor. Quero estar no templo e ali contemplar e meditar. E ele fala aqui que ele louva, e quando ele estiver na presença de Deus, ele sabe que Deus o abrigará em tempos de aflição. Não teremos aflição lá. Mesmo que tenham lutas para lá, mas a presença de Deus vai ser total satisfação. E no santuário, na presença, na habitação de Deus, Deus vai me esconder. E em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Então Davi louva a Deus porque ele tem confiança nessa segurança de Deus. Para Davi, diante da revelação de Deus, o templo material é que tinha significado. Deus mandou construir o tabernáculo, Salomão vai construir o templo depois, mas para Davi, as ideias que ele tem de Deus são um pouco pequenas ainda. Ele não tinha toda a revelação. Mas, ao mesmo tempo, essas palavras servem para mostrar para nós o que será o futuro. Deus tem um templo. E nós habitamos nesse templo. E esse templo é o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, pessoas. Quando cremos em Cristo, somos imersos dentro do corpo de Cristo. Por isso que Efésios fala 11 vezes, eu vou repetir várias vezes isso. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, nele, no qual. Isto é, somente quando o homem está em Cristo, ele tem proteção, sabe contra quem? Sabe qual é o maior inimigo do homem quando ele está fora de Cristo? Quem que é? O próprio Deus. Deus é o maior inimigo quando o homem não está em Cristo. Porque a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. É contra Deus que o homem se rebelou. Mas quando o homem reconhece o seu estado, crê em Cristo, Deus o batiza, essa é a palavra, Deus o insere dentro de Cristo. E agora o homem tem a justiça de Cristo. Ele foi renascido, ele nasceu de novo, ele foi justificado, ele foi reconciliado, e agora a ira de Deus não está mais sobre ele. Então, lá em Cristo, ele tem total segurança, total proteção e total presença de Deus. É por isso que Davi fala que ele tem total segurança. Ele fala, Deus me abrigará, me esconderá e me colocará em segurança. Ninguém pode derrotar a Cristo. Ele falou que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Ninguém consegue. Ele, nem naquela época, quando ele veio, se encarnou. Ninguém venceu ele. Ele voluntariamente deu a sua vida. E muito mais agora, que Deus deu para ele, compartilhou com ele, o Deus Pai compartilhou com Jesus, boa parte dos seus atributos. Em Mateus, no capítulo 28, ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele será o juiz de vivos e mortos. Então, se estamos em Cristo,
Nós somos os amados do Pai, nós somos os eleitos do Pai. Temos total segurança. Por isso que em determinado momento da nossa vida, se você crê, você fez essa decisão. No momento dessa decisão muito simples, você foi justificado, regenerado, reconciliado com Deus e foi adotado e foi batizado dentro do corpo de Cristo. Nós temos batismo por água, mas é simplesmente um símbolo de algo que aconteceu quando eu criei em Cristo. Então, por isso que Davi, ele tem essa confiança. Ele fala, como ter medo diante dessas verdades? Se Deus é minha luz, minha salvação, minha fortaleza, como eu posso temer? Então, aparentemente, nós pensamos que Davi, então, pode sair andando para lá e para cá, eu sou o cara. Nada vai me acontecer. O que Davi está tratando é da realidade espiritual. Mesmo que a gente venha a morrer, essa realidade nunca vai deixar de existir na nossa vida. Nem a morte, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque estamos em Cristo. Nada, o nosso status diante de Deus, de como filhos de Deus regenerados, salvos, ninguém pode alterar. Então, Davi, absolutamente, ele está tendo essa confiança por causa dessas verdades, essas realidades. Não é um pensamento positivo que Davi tem. Ele está confiando no caráter de Deus. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha fortaleza. Não é aquilo que eu sou para Deus. Eu não mereço. Então, por isso que Davi fala, eu só peço uma coisa. Eu quero estar com Ele, na sua presença. E aí começa o versículo 7. Então, o que Davi, do versículo 1 e 6, é essa realidade espiritual, é esse status nosso com Deus. Só que Davi continuou sendo rei. Ele continua tendo amigos falsos, traidores, o filho, Saul, Esbi-Benotbe. Ó, saiu. Esse camarada aí. Os problemas a continuaram. A saúde dele está sendo debilitada. Os problemas continuam. A morte vai chegar. E aí? A realidade espiritual, ela nos dá certeza do nosso status com Deus, que vai ser eterno. Mas nós temos uma realidade vivencial, experimental, existencial, como o Silvio gosta de usar essa palavra, né, Silvio? É o dia a dia. E nesse dia a dia, nós somos igual a Jesus Cristo, lá no Jardim de Getsêmani. Diante de alguns desafios, nós vamos ter medo. E aí a pergunta, o que eu vou fazer diante disso? Vou duvidar do status que eu tenho com Deus? Vou duvidar de que Deus é minha salvação, minha luz, minha fortaleza? Não, eu vou pegar essa realidade e, em vez de buscar atalho, de se afastar de Deus, eu vou levar para Deus. E Davi faz isso, sabe de que forma? Com clamor, com oração. Então, Davi dá uma dica para a gente ter sucesso diante do medo. Louve a Deus por aquilo que você é em Deus e clame por cada dia que você viver. O próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição, que mais aflição produz? Medo. Qualquer aflição, ela joga para dentro da nossa mente pensamentos errados, que a gente começa a desconfiar de que Deus não é a minha luz, que Deus não é a minha salvação, que Deus não é a minha fortaleza. Então, muitas vezes, uma ameaça, uma ideia errada, um pensamento errado, pode colocar aqui na minha cabeça dúvidas a respeito de Deus. Então, o medo vai me controlar e vai afastar os meus olhos de Cristo, do amor de Cristo. Então, Davi, aqui do versículo 7 ao versículo 14, ele mostra algo, como que nós podemos lutar para ter vitórias. Não significa que nem sempre a gente vai ter vitórias. Em determinados momentos, por sermos diferentes, nós vamos ter os nossos fracassos. E até os nossos fracassos vão nos ajudar a conhecermos mais a graça de Deus. Vamos lá?
Davi fala, então, pelo dia a dia, pelas lutas deles, ele faz uma oração. A primeira oração dele é por compaixão. Mas antes, deixa eu mostrar uma ideia aqui, ilustrar isso que o Davi vai fazer aqui. Você tem algum amigo, ou você é assim, e se a esposa tiver aí, pode, é ele, né, ou ela, né, que você vai, por exemplo, no saizeria ou num restaurante assim, e a pessoa, o garçom vem e vai fazer o pedido. Tem pessoas que o garçom vem e faz o pedido, alguma coisa, o garçom pergunta algum pedido especial, alguma coisinha sobre a comida. Não, pode vir, tranquilo. Pessoas que comem carne no ponto, mal passada, torrada, queimada, manda ver, não tem problema nenhum. Mas você conhece alguém, ou tem algum amigo que vai no restaurante, você faz o pedido e quando ele vai fazer o pedido, olha, eu quero com esse molho, mas a carne virada para cá, mesmo assim. Sabe aqueles pedidos chatos que fica ali, pede tudo. A salada não pode ser cortada com a faca, tem que ser rasgada com a mão. Eu não quero que venha temperado, eu quero ter o tomate separado do alface. Conhece alguém assim? Não conhece? Conhece? Quer dedurar? É você mesmo? Quem que é? Tua tia. A gente algumas vezes tenta até evitar levar junto para um restaurante para não passar vergonha. Algumas vezes a gente sai na boa. É bom ter algumas vezes essa pessoa. Que ela pode falar, aquela asinha do frango na saizeria geralmente é crua. Então a pessoa pode chegar lá e falar assim, olha, eu quero bem passadinha. Aí quando vem, fala, nossa, eu não sabia, pode pedir assim. Então você acaba ganhando. Mas tem pessoas que são chatas. O que Davi vai fazer aqui? Se lembra o que ele pediu para Deus? Quantas coisas ele pediu para Deus no primeiro bloco? Uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor. O meu desejo é uma coisinha. Parece que Davi resumiu, por causa do status que ele sabia que tinha com Deus, ele resumiu numa coisa só. Mas no dia a dia, Davi está preocupado. Então, sabe o que ele vai fazer aqui? 9 pedidos específicos. Parece que contraria o que ele acabou de falar. Não. É porque o que nós somos em Cristo é bem diferente da nossa existência aqui. Aquela paz que nós temos, aquela segurança que temos em Cristo, na nossa existência aqui, parece que é complicado. Eu acho que eu não preciso nem falar nada para vocês. A maior parte de vocês são adultos e sabem as dificuldades que nós temos para viver aqui. Como exige empenho, luta, desgaste. É complicado. Então, por causa disso, Davi vai fazer, ele começa dizendo o seguinte, ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença, e meu coração responder, Senhor, eu irei. Então, Davi começa orando para o Senhor, no nosso dia a dia aqui, mesmo diante de um status perfeito, mais do que perfeito que temos em Deus, por causa dos percalços da nossa vida aqui, nós temos que ir diariamente em oração a Deus. E o que Davi faz? Ele pede por compaixão. Compaixão é um misto de misericórdia, graça e amor. É quase que pedir para Deus, eu sou perfeito aí no Senhor, o Senhor fez toda a garantia, mas, Senhor, sinta o que eu sinto aqui. Por isso que o livro de Hebreus, várias vezes, ele fala assim que nós temos um sacerdote que tem compaixão de nós, porque ele sentiu na sua pele o que nós sentimos. Nós nunca devemos chegar para Deus e dizer assim, Deus, o Senhor não me entende, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele fala, eu sei. Através do meu filho, eu passei tudo o que vocês passam e um pouco mais ainda. Sendo que o meu filho era justo e santo. Então, não devemos ir para Deus. Deus, o Senhor não entende a injustiça que estão fazendo contra mim. Pense em Jesus Cristo. O Senhor não entende o sofrimento, as minhas dores. Pensa em Jesus Cristo. Por isso que Ele entende.
Por isso que Davi vai para ele, Senhor, tenha compaixão, sinta. E você sabe que Deus é capaz disso. Mesmo sendo um Deus criador dos céus e da terra, um Deus transcendente, um Deus que está distante, mas Ele vem, Ele está perto e sabe exatamente o que eu e você passamos. E aí Davi fala, meu coração ouviu tua voz dizer, depois de orar, espere um pouco. Deixa Deus falar com você. Algumas vezes a gente está saindo de casa, Deus abençoe, tchau. Ore. Disponha o seu coração para ouvir Deus falar. E Davi fez isso, ele deu um tempo. E aí ele sentiu que no seu coração, Deus falou para ele, venha e entre na minha presença. E Davi fala que o coração dele respondeu imediatamente, eu vou! E ele foi. Mas parece que Davi, no versículo 9, os pedidos que ele fez não estavam ligeiramente sendo atendidos. Não é isso que acontece conosco? A gente tem um sofrimento, está passando por dificuldade, a gente vai para Deus, sentimos que Deus está ali naquela hora ouvindo a nossa oração, mas as coisas continuam. Os problemas não se resolvem. Então, Davi, ele vai fazer mais pedidos aqui. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites teu servo. Parece que Davi está agora com medo de nem ser atendido por Deus. Sempre foste o meu auxílio, o Senhor sempre esteve comigo. Mas em alguns momentos parece que Deus está calado. Não me deixes agora. Olha quantos não aqui, né? Não me abandones. Talvez você pode dizer assim, Deus não entende o que é ser abandonado. Entende. Jesus Cristo sentiu isso, ser abandonado. Não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, eu tenho certeza disso. O que Davi está falando aqui é que o melhor laço de relação que nós temos aqui nesse mundo é de pai e mãe. Mas muitas vezes esses laços podem ser quebrados. Mas Davi fala, o meu laço de relacionamento com Deus nunca vai ser quebrado. Mesmo que meus pais me abandonem, mesmo que o que o próprio Jesus falou, né, que quando prendessem ele, os discípulos que falaram assim, nós vamos, nunca vou te trair, tal, só foram botar a mão em Jesus, todos eles saíram correndo. Jesus se sentiu abandonado. E ele também sentiu lá na cruz aquilo que Davi está sentindo aqui. Que parece que Deus está distante, que Deus virou as costas, que Deus virou o rosto para ele. Mas Davi mantém-se firme, porque ele sabe que aquilo que Deus manteve no seu status, vai manter aqui. Deus é aquele que vai acolher. Então, Davi clama por acolhimento. Não sei se você já conheceu um filho adotivo com 4, 5 anos, quando é adotado. Lá em Atibaia tem uma instituição de adoção de crianças lá, e de vez em quando alguma criança é adotada, e a gente já viu algumas dessas crianças indo para a igreja. Enquanto os filhos legítimos estão correndo, estão soltos para lá e para cá, e pulando, brincando, e aí, na hora de ir embora, o pai tem que buscar e saber onde que a criança está, muitas vezes vai até no carro de outra família, tudo, né? E é um negócio, filho legítimo é uma coisa complicada, nesse sentido, a liberdade que eles têm. Mas o filho adotivo, ele quer que o pai vá até a classinha, e que o pai, ali, a dificuldade de soltar a mão do pai.
Depois, quando termina a classinha, você vê ele correndo assim, procurando onde está o pai, e quer já estar logo no colo do pai. Porque ele quer acolhimento. Ele encontrou a sua salvação. Ele encontrou um pai. É isso que Davi está falando aqui. Ele clama para que Deus o acolha. Ele sinta aqueles braços tão fortes, firmes ao seu redor. É uma relação de amor, mas é uma relação de que ele está nos braços. Então ele não precisará temer de nada. Então Davi clama por isso. Davi clama para ele ter coragem também. Versículo 11. Diante dos inimigos, diante desse desespero, diante de traições, diante de violências, Davi sabe que ele tem um coração que, quando é pressionado, pode sair um dragão dali dentro. Ele tem poder e ninguém vai o condenar por ele fazer o mal, porque ele é o rei. Mas ele sabe que diante de Deus será errado. Todos vão aplaudir o mal que ele fizer, porque é vingança, porque os outros fizeram coisas piores. E Davi, então, ele não busca racionalizar o seu comportamento maligno, maldoso, diante de Deus, diante dos homens. Ele busca socorro em Deus. Então, olha o que ele fala: ensina-me a viver, Senhor. Isso é, não deixe com que eu coloque para fora todo o mal que tem aqui. E as pressões me incentivam a fazer o mal. Alguém já te incentivou a fazer o mal? Quando algum colega de trabalho fez alguma coisa ruim, o chefe fez alguma coisa ruim, e você está ali triste e tal, puxa, olha o que o cara fez para mim, e a pessoa, mas você tem que tomar. Eu, se fosse você, vai lá, cara, não deixa para depois, não. Onde já se viu uma coisa dessa? Quer dizer, já é difícil controlar o nosso coração, e ainda quando vem alguém e te aplaude, te incentiva. Então, Davi, ele pede socorro por isso. Ele pede por coragem e força para controlar o seu coração maligno. Guia-me pelo caminho certo, não dos homens, mas o teu caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Essa pressão externa não é o exterior que produz o mal em nós. O mal já está dentro de nós. O exterior simplesmente vai apertar a laranja. As nossas mãos não criam o sumo da laranja. Nossas mãos simplesmente provocam uma situação em que aquele suco da laranja vai sair para fora, mas está lá dentro. Então, Davi tinha um conhecimento muito bem a respeito de quem ele era. E ele fala, não permitas que eu caia na mão dele, porque se eu agir dessa forma, eu vou ser da mesma laia deles. Então, vou estar caindo na mão deles. É isso que eles querem, é isso que o mal quer. Pois me acusam de coisas que nunca fiz, me ameaçam respirando violência. Sem Davi fazer, já falavam que Davi tinha feito. O mundo é assim, os inimigos do povo de Deus, de toda pessoa que crê em Deus, eles já nos acusam de nós fazermos coisas que nós não fizemos. E se fizermos, então? Esse é o prazer do mundo mal. Por isso que Davi pede para Deus, ensina-me, guia-me, não permitas que eu caia, que eu seja da mesma laia. E faça coisa que nunca fiz, me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Então, mesmo diante das injustiças, de toda essa pressão, Davi confia que ele verá a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Davi foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. E a humanidade viu a bondade do Senhor na terra dos vivos. Quando a humanidade viu a bondade do Senhor? Quando Deus ofereceu Jesus como sacrifício em nosso favor. Ali estava a bondade do Senhor.
Davi, quando inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas coisas, ele sabia que Deus um dia ia eliminar o mal. Deus ia resgatar, ia salvar aqueles que confiavam nele. Ele sabia de que, de alguma forma, Deus ia justificar aqueles que creem, que amam a Deus. Então, Davi alimentava essa esperança de que um dia ele veria esse ato de Deus. Ele nem sabia como que era. Apesar dele estar profetizando a respeito de Jesus, ele não sabia como seria essa redenção. Nós não vimos também, porque aconteceu há 2000 anos atrás. Mas os nossos olhos veem, todos os dias que abrimos as Escrituras, quando falamos dela, vimos a bondade do Senhor no mundo dos vivos. Que coisa legal que nós fomos alcançados por Deus, nós ouvimos essa bondade de Deus enquanto houve chance para nós. Todos os seres vão ouvir da bondade do Senhor, mas para alguns, será tarde demais. Um dia Deus vai reunir todos os seres vivos, e aqueles que nunca ouviram vão ouvir a bondade do Senhor, mas não haverá mais oportunidade para mudar o destino das suas vidas. Por isso que é tão bom, e é uma das coisas que nós devemos dar testemunho, que aqui em vida eu ouvi da bondade do Senhor, e o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, me regenerou, me deu fé para eu crer e ser salvo. Davi, ele não chegou a ver, mas ele esperou por isso. Por isso que ele fala, espere pelo Senhor. Espere. E seja valente e corajoso. Se quiserem te assoprar, se quiserem derrubar dessa rocha que ele te colocou, fica firme. Aguente as vergonhas que o mundo vai colocar para você que crê em Deus. Seja valente, seja corajoso. Sim! Todos juntos agora? Espere pelo Senhor. Vamos ler esse versículo novamente? Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. De novo. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Quando a gente consegue lutar contra o medo, orando, fazendo 9 pedidos ou mais, 16, 20, Deus quer coisas específicas agora, quando estivermos vivendo assim. Nós conseguimos ganhar do medo. Ele está lá, mas a gente não deixa ele nos controlar. E a gente começa a ter um coração alimentado pela esperança do Maranata, da volta de Cristo. Então, o que nós vimos hoje? A pergunta de Davi lá no versículo 2. Como poderei ter medo se estou nos braços do Pai? Primeiro, como que eu posso vencer o medo? Louve a Deus por aquilo que você é nas mãos dele. Pela confiança, pela proteção, presença e segurança. E clame diariamente por compaixão, por acolhimento e para que você tenha coragem e sabedoria para seguir em frente. Algumas frases para nós vivermos aqui. Não devemos nos sentir poderosos ou confiantes por aquilo que temos ou somos. Um homem, Jesus Cristo fala de um homem que construiu celeiros e ampliou sua propriedade e tal, e armazenou tudo, coisa boa, não tem nada de ruim nisso. Mas o problema é que o homem fala assim, descansa minha alma, estou tranquilo. Ele colocou uma segurança em algo que poderia ser facilmente destruído. Então, não devemos nos sentir poderosos ou confiantes por aquilo que temos ou somos, mas devemos nos sentir poderosos ou confiantes por aquilo que pela graça de Jesus é para nós, mas por aquilo que pela graça Jesus é para nós. Estamos nele, então podemos nos sentir
poderosos ou confiantes. É aquilo que Paulo falou assim, em Cristo nós somos mais que vencedores. As promessas de Deus podem nos dar conforto, confiança e coragem, mesmo quando é provável que percamos tudo. Muitas notícias, acho que você está vendo, de pessoas que estão perdendo parentes. Várias vezes eu já vi assim, numa semana a pessoa perde o pai, na outra a mãe, na outra a esposa, ou o esposo. Nesses dias agora, acho que vocês já viram várias situações. E a pessoa testemunhando ainda como Deus tem confortado o coração delas, e ela não está com medo, eles não estão com medo. Aquele que tem vitória sobre o medo, deseja sempre estar na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, cultuando a Deus. Então, quando eu tenho vitória sobre o medo, com a ajuda de Deus, pelo louvor e pelo clamor, eu só quero me interessar pelas coisas de Deus. Quanto mais eu me afasto das coisas de Deus, as outras coisas se tornam maiores do que o próprio Deus. Quando eu me aproximo das coisas de Deus, as outras coisas começam a tomar a proporção correta. Você se lembra que no começo da mensagem, uma definição do medo, né? Deixa eu ver até aqui, para mim não cometer nenhum erro. O medo é uma perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. Algumas vezes nós temos medo por aquilo que não é real. Por isso que em Filipenses 4, Paulo falou assim, levando a ele toda a nossa ansiedade, né, porque ele tem cuidado de nós, não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele fala assim, tudo aquilo que é verdadeiro, amável, respeitável, digno de boa fama, nisso pensai. Porque algumas vezes, alguns medos, eles surgem por causa de inverdades, por causa de ficção, que a gente bota na cabeça. Então, primeiro, tome cuidado com isso. Se aproxime de Deus, que os medos fictícios desaparecerão. E os reais continuarão ali, mas você será corajoso e valente, porque você vai esperar no Senhor. Que Deus te abençoe e nos abençoe a seguirmos essas batalhas que estamos enfrentando nesses dias.